Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Respondo pelo nome de Salina Chambi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursante de Contabilidade e Auditoria, sob a orientação do Dr. Abílio Muxanga. Bom, hoje eu vou apresentar o tema de cobranças duvidosas. Esse tema, ele aborda a gestão das contas a receber, os problemas de liquidez da empresa e o factoring como alternativa financeira para melhorar o fluxo de caixa. Ao longo da apresentação, irei apresentar algumas abordagens, como o conceito da cobrança de dívidas, funcionamento das cobranças de dívidas, definição do factoring, modalidades do factoring, participantes desta operação, benefícios, exercícios práticos, respectivos lançamentos contabilísticos e, por fim, a conclusão. Bom, a cobrança das dívidas a cobrança das dívidas a receber é, na verdade, o processo que começa no vencimento da fatura e termina no efetivo recebimento do dinheiro. Esse processo ele envolve controles de prazo, envio de extratos, contratos telefônicos, negociações e até ações legais, por assim dizer. Em Moçambique, muitas empresas enfrentam várias dificuldades porque vendem a prazo e os clientes demoram a pagar. E isso, de alguma forma, acaba afetando diretamente naquilo que é o liquidez da empresa. Ou seja, a empresa ela vende, mas não recebe o seu dinheiro de uma forma imediata, o que acaba, prejudicando muito a saúde financeira desta empresa. Norma internacional e IPGC-NIF. Bom, a norma internacional que é usada, que regula esse tipo de situação, é a norma 28, que é a norma do rédito. Ela define o momento em que o reconhecimento deve ser reconhecido. Já a norma 25 ela é de instrumentos financeiros que regula as contas a receber. E essa norma 28 ela é baseada, na verdade, nas IAS 18, onde o direito de cobrança de dívida surge no momento da venda ou da prestação de serviços. E mesmo sem receber dinheiro, a empresa ela já reconhece a venda contabilisticamente. O que isso significa? Significa que a venda ela é reconhecida quando ocorre e não quando recebemos o pagamento, da dívida dessa venda. Bom, uma dívida a receber é um ativo da empresa. Ela representa um valor que a empresa espera receber futuramente, posso assim dizer. E a cobrança ela deve ser interna, feita pela própria empresa, ou externa, através de instituições financeiras que estão especializadas nesse assunto, como o caso do factoring. Vamos ao exercício 1. Reconhecimento da dívida. Indústria de Cimentos Sociedade Anônima. Vende a prazo 10.000 sacos de cimento a 300 meticais cada, para a distribuidora Norte Limitada. O IVA é 17%. Faça o lançamento contabilístico no momento da venda. Bom, primeiro dizer que neste exercício, dizem-nos que a empresa ela vendeu 10.000 sacos de cimento cada a 300 meticais. Então, primeiro nós vamos calcular essa venda, o valor da venda de mercadoria, que vai dar 300.000 meticais. De seguida, depois vamos calcular o IVA, que são 17%, vai dar 510.000 meticais. E, por fim, teremos aqui o total da nossa fatura, que será um total de 3.510.000 meticais. E teremos aqui o lançamento contabilístico. Neste lançamento, nós debitamos
debita-se os clientes, por quê? Porque a empresa tem direito a receber e credita-se as vendas porque houve rendimento. Credita-se ainda o IVA liquidado porque a empresa deverá entregar este IVA ao Estado. Vamos ao exercício 2, que na verdade é continuação do exercício anterior. Bom, recebimento da dívida passados 60 dias, a distribuidora Norte Limitada paga a fatura do exercício 1 por transferência bancária. Bom, aqui a conta clientes aumenta porque o cliente ficou a dever. A conta vendas representa o valor da mercadoria vendida e o IVA, por sua vez, IVA liquidado, representa o imposto devido ao Estado. E esta dívida significa que ela já não existe porque aqui está a se efetuar o pagamento. Não, na verdade, passados 60 dias, o cliente efetuou o pagamento por transferência bancária. Neste caso, a conta de banco já aumenta e a conta cliente diminui. A dívida ela vai deixar de existir porque já foi paga. Perda por imparidade. A construtora Maputo, Sociedade Anônima, tem uma fatura de 1 milhão de meticais de um cliente que entrou em insolvência. A empresa decide reconhecer uma perda por imparidade. Temos aqui as contas. Vou dar aqui uma pequena explicação. Bom, neste exercício, o cliente ele entrou em insolvência. A empresa ela percebe que existe um risco de não receber esse valor que o cliente tem em dívida conosco. Por isso que a empresa ela reconhece uma perda por imparidade, assim que é, e a imparidade ela representa uma dívida que provavelmente está relacionada com os créditos duvidosos, com os clientes duvidosos. G418, se não me engano, esta é a conta, em que há probabilidade de simplesmente o cliente não nos pagar o valor da dívida. Vamos agora falar das relações entre as entidades intervenientes. Bom, no factoring existe uma relação entre 3 entidades: o cedente, o cliente e o devedor. E o fator, né? E o fator surge como intermediário financeiro. Vamos lá, começar pelo cliente. Cliente ou devedor, nesse caso, é quem comprou e deve dinheiro. Agora, o cedente é a empresa que vendeu e quer antecipar o recebimento. E o fator é, na verdade, o banco ou a instituição financeira que vai comprar a dívida e fornecer uma liquidez imediata, posso assim dizer. Quanto à norma internacional IPCC-NIRF, a operação do factoring ela é tratada contabilisticamente como uma transferência de ativo financeiro. A norma 25 ela explica as regras de reconhecimento e anulação do ativo financeiro, de uma forma resumida. Aqui temos o exercício: identificação das partes A, companhia de seguros de vida, sociedade anônima, seguradora, recorre ao Banco de Moçambique, sociedade anônima, para antecipar o valor de um prêmio de seguro de 200 mil que a indústria de bebidas, sociedade anônima, lhe deve. Identifique o cedente, o fator e o cliente devedor. Bom, neste exemplo, a companhia de seguros de vida é o cedente, o Banco de Moçambique é o fator e a indústria de bebidas é o cliente devedor. O cedente, ele procura o banco porque precisa de liquidez. Vamos ao exercício. Notificação do devedor com base no exemplo 1. Após o contrato de factoring,
que a indústria de bebidas Sociedade Anônima deve pagar o valor de 200 mil. Após a notificação formal pelo cedente ou pelo fator, a indústria de bebidas Sociedade Anônima deve pagar um montante diretamente ao Banco de Moçambique, salvo acordo em contrário. Bom, aqui nós temos o exercício de notificação do devedor. Risco no factoring. O que acontece se o cliente devedor não pagar o fator? Num contrato de factoring com recurso e no outro sem recurso. Bom, aqui nós temos duas situações. Depois do contrato de factoring, o cliente passa a pagar diretamente ao fator. Ou seja, a dívida deixa de ser paga ao devedor original. No factoring com recurso, se o cliente não pagar, a empresa devolve o dinheiro ao banco. No factoring sem recurso, o prejuízo passa a ser responsabilidade do fator. Essa é a principal diferença entre essas duas modalidades, em que no factoring com recurso, a empresa devolve o dinheiro ao banco e sem recurso, a responsabilidade do prejuízo passa para o fator. Temos aqui as modalidades e factoring enquadramento. Em Moçambique, o factoring como produto financeiro especializado é relativamente recente. Primeiro temos o exercício 4, na verdade. Classificação da modalidade A. A empresa de telecomunicações Sociedade Anônima tem um contrato de factoring onde o banco assume a totalidade dos riscos de crédito dos seus clientes. Classifique esta modalidade. Bom, aqui temos a classificação das modalidades. Neste caso, o banco ele assume totalmente o risco de crédito. Logo, trata-se de factoring sem recurso, que é aquele em que o banco assume a total responsabilidade do recurso, dos custos. Modalidades de enquadramento legal. Em Moçambique, o factoring como produto financeiro especializado é relativamente recente e não existe ainda uma lei específica que regule de forma exaustiva. As operações são geralmente regidas pelo Código Comercial, pelo Código Civil, no que toca à cessão de créditos, e pelas normas prudenciais do Banco de Moçambique para as instituições de crédito. Bom, as operações elas são reguladas, como diz no exercício, pelo Código Civil, Código Comercial e pelas normas do Banco de Moçambique. A base legal de factoring, nesse caso, é a cessão de créditos. Neste exemplo, deixa eu ler. Factoring sem recurso com retenção, Moçambique Electronics, Sociedade Anônima, cede sem recurso uma fatura de 600 mil ao Factor Bank, Sociedade Anônima. O contrato estipula adiantamento de 80% à data de cessão, comissão de gestão e cobrança 2% do valor da fatura, retenção da garantia 13% a liquidar após a cobrança, juros sobre adiantamento, 1000 meticais que já estão incluídos na retenção. Neste exemplo, a empresa cede uma fatura de 600 mil ao fator. O banco adianta 85 mil do valor, também cobra comissão, juros e retém uma parte como garantia. Vamos agora ao lançamento contabilístico. No lançamento, os bancos aumentam, gastos financeiros aumentam, outros devedores representam o valor retido
e clientes é eliminado do balanço. Isto acontece por quê? Isso acontece porque porque o risco, na verdade, ele foi transferido para o fator. Vamos agora a um exercício de factoring com recurso. Beira Logistics Sociedade Anônima cede um recurso, uma fatura de 2 milhões de meticais. O fator adianta 90%, 1.800.000, cobra uma comissão de 25.000 e juros de 15.000. Vamos lá. Aqui a situação muda. A empresa continua com o risco da dívida, por isso o cliente permanece no ativo. E depois, o valor recebido do banco, ele é tratado como um empréstimo. Os juros e comissões são registrados como um gasto financeiro. Ajuste final do factoring sem recurso, continuando com o exercício. 90 dias depois, o fator informa que recebeu a totalidade da fatura de 600.000 meticais e liquida a conta. Outros devedores no valor de 777.000 meticais. Depois da cobrança total da fatura, o fator entrega o valor que estava retido. A conta de outros devedores é encerrada. Que essa dívida já não existe. Factoring não é apenas um empréstimo caro. Para muitas empresas moçambicanas, especialmente as que fornecem ao Estado ou grandes grupos econômicos, oferece vantagens estratégicas para além do financiamento. O governo moçambicano, através de programas como o FACRA, Fundo de Apoio à Cadeia de Valor Agrícola, gerido pelo GAP, tem incentivo e uso de mecanismos de antecipação de recebíveis para pequenos agricultores e agroprocessadores. Aqui as concessões, elas são facilitadas pelo fator. Por exemplo, a redução de taxas, melhores condições, assessoria financeira e os prazos especiais. Quanto aos benefícios, temos como principais benefícios liquidez imediata, redução de custos, melhorias do cash flow, redução do risco e melhoria da capacidade de negociação. Quanto aos privilégios, no caso da falência da empresa, o crédito concedido ao fator deixa de fazer parte da massa falida. Isso dá maior segurança jurídica ao banco. Impacto nas demonstrações de resultados. Uma empresa gasta 500.000 meticais por ano com departamento de crédito e cobranças. Recorre ao factoring com um custo anual total de 600.000 meticais. Qual é o impacto do resultado líquido? Bom, a empresa ela passou a gastar mais com factoring do que gastava com o departamento de cobranças. Logo, o resultado líquido diminui no valor de 100.000 meticais, mas a empresa ganha uma eficiência operacional. Vantagem competitiva. Fábrica de calçado e sua concorrente fábrica de sandálias querem vender para a mesma grande superfície que só paga 180 dias. A fábrica de calçado usa factoring e consegue obter o dinheiro em 5 dias. A concorrente não usa. Quem tem vantagem? Bom, a empresa que usa o factoring consegue produzir novamente mais rápido porque recebe o dinheiro muito antes. Isso cria uma vantagem competitiva em termos de mercado. Logo, a mais vantajosa é essa que usa o factoring. Identificação do suporte legal
um cliente devedor contestar o pagamento a um fator, alegando que a dívida já foi paga ao cedente. Qual o código que rege disputa em Moçambique? Bom, as operações do factoring são geralmente isentas do IVA em Moçambique. Por isso, as comissões normalmente elas não incluem o IVA. Tratamento fiscal. Banco ABC emite uma fatura de comissões de factoring de 50 mil para a agroindustrial imitada. Deve incluir IVA. Bom, aqui vemos novamente o exemplo do factoring sem recurso com intenção. O banco adianta parte do valor e retém uma garantia. De acordo com o Código de IVA moçambicano, Lei nº 7/2022, de 28 de abril, as operações financeiras que incluem o factoring, geralmente elas são isentas do IVA. Logo, a resposta é não deve incluir. Bom, no lançamento contabilístico, entra dinheiro no banco, reconhecem os juros de comissões, o cliente é retirado do balanço. Vamos ao exercícios resolvidos. Este é aquele anterior. Bom, o factoring ele pode aumentar os gastos da empresa, mas também pode melhorar a liquidez, organização financeira e a capacidade operacional, posso assim dizer. A empresa que recebe Bom, no lançamento contabilístico, entra dinheiro no banco, reconhecem-se os juros e comissões e o cliente é retirado. Nesse caso, o factoring aumenta, mas também melhora o que a sua liquidez, organização financeira e capacidade operacional. Impacto nas demonstrações de resultados. Uma empresa gasta 500 mil por ano com departamento de crédito e cobranças de dívidas. Recorre ao factoring com um custo anual total de 600 mil. Qual é o impacto do resultado líquido? Bom, aqui a empresa que usa o factoring consegue manter a produção e aceitar novos pedidos mesmo antes de receber os clientes. Vantagem competitiva. Quanto à vantagem competitiva, a empresa que usa o factoring ela é mais vantajosa. Aqui estão a perguntar quem tem vantagem. Quem tem vantagem é a empresa que usa o factoring, porque ela consegue manter a produção e aceitar novos pedidos mesmo antes de receber os clientes. Bom, fim do presente trabalho, conclui que a cobrança de dívidas é fundamental para a sobrevivência das empresas. E o factoring ele ajuda a melhorar a liquidez, reduzir riscos, melhorar o cash flow e facilita a gestão financeira. Também percebemos que a contabilização depende da transferência ou não de riscos de crédito. Muito obrigada pela atenção dispensada.